Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Que bom, estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero, uma palavra conversada, de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, nós não somos especialistas assim. E a gente quer que esse texto ele se torne mais amigável e que, assim como nós, você compreenda que a Bíblia ela traz tesouros imensos que precisam ser descobertos. Nesses dias nós temos falado sobre Eclesiastes, um dos livros da considerada sapiência judaica, um livro sapiencial entre muitos outros. As Bíblias protestantes elas trazem o livro de Provérbios, né, o livro de Jó também como livro sapiencial. É muito interessante que a Bíblia Católica, que traz a versão, a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia trazida do hebraico para o grego, ela traz outros livros, eclesiásticos, sabedoria, enfim, livros também maravilhosos que nós recomendamos. Leia a Bíblia. Você que considera-se evangélico e diz que só lê os livros da Bíblia evangélica, eu também te aconselho, vá ler os livros da conhecida Bíblia Católica, porque são livros que também são livros sagrados, porque vieram da tradução, considerada a tradução grega da Bíblia hebraica. Não deixa de ser um livros esses que são riquíssimos e de uma sabedoria impressionante. Leia a Bíblia. No trecho de hoje eu quero trazer uma fala do nosso autor de Eclesiastes, que está no capítulo 12, verso 1. Diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí ele começa a dizer para lembrar na mocidade do Criador, ou seja, eu tenho aqui um autor que, embora nos vídeos anteriores a gente disse que é um autor que tem desencanto, questiona o humano, percebe que a vida às vezes é vaidade, é um enfado, é uma chatice, mas ele percebe também que a presença de Deus nas coisas frívolas, fugazes, nas pequenas alegrias do cotidiano, a presença de Deus ela está. E o alegrar-se é dom de Deus. E aqui ele, já no final do livro, ele está dizendo para nós, olha, desde a mocidade, desde a juventude, desde os mais tenros anos, enquanto você ainda é jovem, desde esse tempo, lembra-te do teu Criador. Ou seja, se conecte com o divino, com Deus. E aí ele vai, a partir desse versículo, tecendo de uma forma muito poética vamos dizer assim, o entardecer do nosso corpo e da nossa vida. Veja com que beleza ele vai dizendo isso. A partir do versículo 2, ele vai dizer: antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, os seus braços, se curvarem os homens outrora fortes, ou seja, as tuas pernas, cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, está caindo dente, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, ou seja, você já não vai enxergar do mesmo jeito, né? Veja, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, e no dia em que não puderes falar em alta voz. E olha, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa capacidade oral, ela vai se encerrando, vai se fechando, vai se acabando. Como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, faltar o apetite, enfim.
E ele dizendo, antes que se rompa o fio de prata. E ele termina dizendo, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Gente, a gente precisa extrair aqui desse texto o que o autor está nos tentando fazer entender. Nós vamos envelhecer e ao longo da nossa vida, desde a nossa juventude, é bom que a gente perceba a presença de Deus, confie, acredite e o conheça. Para que todo esse processo de envelhecimento ele aconteça de uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila. É muito bom quando conhecemos pessoas já velhas que têm experiências com a divindade, o divino, com o Altíssimo. Essas pessoas elas têm muito o que falar. E apesar da sua velhice, elas nos ensinam coisas absolutamente muito profundas. Podem não ter mais o vigor de um corpo jovem, mas têm a experiência, a fortaleza da sabedoria de uma vida bem vivida, vivida essa na presença do Altíssimo. O que o nosso autor diz é que todos envelheceremos e voltaremos ao pó. Por isso que a velhice, ela precisa ser cultivada de uma forma bela, bonita, gostosa. Porque em breve, todos e todas voltaremos ao pó. E ao fim, o pregador diz, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso que ao longo desses trechos desse livro sapiencial chamado Eclesiastes, o que a gente não pode esquecer é a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa finitude. Eu e você somos gente de carne e osso. A gente precisa entender que nós não somos nem super-homens, nem mulheres maravilha, e sairmos por aí afora fazendo tudo que dá na telha, achando que não haverá amanhã. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Fica com a gente. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.